Fala galera aqui da show, eu sou o Jura do canal do Jura Vascaíno, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Vou falar com vocês um pouco sobre esse jogo vergonhoso que foi ontem, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, do Carioca, Taça Guanabara, entre Fluminense e Vasco no Maraca. Que foi um assalto à mão armada aquele jogo ali. Gente, vocês sabem que eu não suporto tá usando desculpa de derrota ou empate para arbitragem. Eu sou um dos caras que defende muito isso. Ah não, Vasco, eu não gosto de falar da arbitragem, tá entendendo? Mas ontem não teve como. O jogo de ontem eu nunca vi o que eu vi. Há muitos anos eu não vejo o que eu vi ontem. Ontem foi ridículo, foi nojento, foi absurdo, foi vergonhoso, foi patético, foi tudo que não presta, meu irmão. Esse juiz, ele não podia mais, nunca mais entrar num campo de futebol para apitar jogo nenhum. Ele, na verdade, esse juiz tinha que ser preso, porque esse juiz é um ladrão. O que ele fez ontem foi um roubo descarado, né, o torcedor da Yong Fu, né? Que esse desgraçado, essa imundície desse juiz, ele faz parte da torcida organizada do Fluminense. Esse pilantra transvestido de juiz, de árbitro de futebol. E essa Ferge é outra pilantra, safada, que tá se aproveitando porque o Vasco não quis se associar a essa máfia chamada Ferge, que assinou com a Band a transmissão do jogo. Como o Vasco não assinou, eles estão fazendo de tudo para nessa semifinal não dar Vasco, porque aí eles vão perder a audiência. Nelson Ferge, seu pilantra chamado a Ferge, órgão safado. Então hoje não tem como falar de futebol, infelizmente, porque o Vasco ontem foi superior ao Fluminense. Esse jogo de ontem era para ter terminado no mínimo uns 3-1, 4-1 pro Vasco. Se a gente fosse levar em consideração o pênalti que poderia ser marcado com aquela mão na bola, com a bola batendo na mão do Medel. Então, levando em consideração isso ainda, era para ser no mínimo uns 3-1, 4-1. 3 pênaltis claros roubados no Vasco. 3, sendo um absurdo. Esse ladrão desse juiz é tão ladrão que ele teve a cara de pau de ainda assim assumir a responsabilidade do VAR ter chamado e ele falar que não foi pênalti. 3 pênaltis roubados, 2 gols mal anulados. Que se vocês forem ver minutos antes daquele gol, no finalzinho do jogo, que o Veguete fez, onde o zagueiro do Fluminense tropeça nele e cai e o juiz dá falta, minutos antes, o jogador do Fluminense o Veguete tinha pegado a bola na área, o zagueiro do Fluminense esbarra no Veguete, o Veguete cai e ele deu falta. Ele não deu nem pênalti, quer dizer, ele nem deu pênalti. Então, um lance parecido a favor do Vasco, aí ele anula o gol dando falta. Juiz, você é um ladrão, você tinha que ser preso, você tinha que sair, esse juiz tinha que ser saído algemado de São Januário, do Maracanã, desculpa. Tá certo? Cara, vergonhoso, vergonhoso. Tá na hora da torcida tomar uma atitude, não é quebrando não, é fazer disso aqui, ó, se juntar para começar a vir a público falar. E se a gente tem uma pessoa de representatividade dentro do Vasco, ontem o Vasco tinha tirado o Vasco de campo, que nem o Eurico Miranda já fez. Ontem era pro Vasco ter saído de campo quando esse safado, desse ladrão, desse juiz não deu o gol pênalti, que ele saiu do VAR dizendo que não foi pênalti. Ali era para o time ter saído de campo, ou na expulsão do Medel, quando o Medel não queria sair, justamente por causa disso. Era para terem retirado o time, sabe por quê? O Vasco ia perder o ponto. Foda-se. O Vasco não vai conseguir se classificar para a semifinal com essa máfia dentro desse campeonato carioca. Mas ia chamar a atenção do mundo. Ia chamar a atenção de todo mundo, da Europa, de todo mundo, da imprensa mundial, a respeito do Vasco ter saído de campo por conta de erro de arbitragem, de roubo, de erro não,
Erro é o caralho. Erro, fala essa merda dessa Band. Cambada de filho da puta esse pessoal da Band. Ricardo Rocha, você foi um ótimo jogador, mas como comentarista tu é um merda. Tu sobe a boca pra falar merda. Tu é uma força falando, narrando o jogo, comentando o jogo. Você, ontem, esse apresentador, vocês passando pano nos roubos do juiz pra poder beneficiar essa merda dessa Band. Só porque o Vasco não quis assinar com vocês. E vocês dando ênfase que tem jogadores do Vasco estavam perturbando o juiz, né? Porra nenhuma, vocês tinham que estar falando era do juiz que estava roubando o jogo ontem. Com todo respeito, Ricardo Rocha, para de ser comentarista, porque você, como comentarista, é um ótimo jogador de futebol. Porque, meu amigo, nunca vi cara pra falar tanta merda quanto você quando abre a boca. Principalmente em jogos do Vasco. Parece até que você não foi Flamengo, jogou pelo Flamengo quando era jogador de futebol. Não foi pelo Vasco, a sua melhor fase de futebol. Porque como tu fala merda quando é pra falar principalmente em jogos do Vasco. Puta que pariu. Agora vamos lá, olha só. Tá na hora da torcida fazer isso aqui, começar a cobrar, né, o seu Pedrinho, seu merda. Presidentezinho de merda, frouxo. A porra do Salgado ainda tinha desculpa que é um velho gagá. Rola murcha. Que não tem mais condição nenhuma. Nem mental, nem física. Agora você, bombadinho, marombeiro, mimizento do caralho. Ai, meu silêncio trabalha muito é o caralho. Vira homem, porra. Para de estar enfiando botox no rabo e vai virar presidente de verdade do Vasco e vai lá brigar pelo Vasco. Por tudo que ele fez, não é ficar fazendo potezinho, mimizento no Instagram, não. Marica do caralho também. Porra, o Vasco foi roubado ontem. Aí tu vem pra Instagram e tá falando, meu silêncio fala muito é o caralho, rapá. Presidentezinho de merda. Que antes de ser presidente, eu vou fazer, era um leão. Porra, agora que virou presidente, virou a porra do alce do caralho. Porra. Time passa. Ontem foi vergonhoso isso que aconteceu. Tá revoltante. Vocês sabem que eu não gosto de bater em arbitragem, mas ontem foi revoltante. Foi nojento ontem. Com esse resultado de 0-0 entre Fluminense, árbitro e Vasco, o Fluminense se manteve em primeiro com 18 pontos, o Vasco ficou em quinto com 13 pontos, né? E o Vasco ainda pode perder 2 posições nessa rodada, porque hoje jogam Nova Iguaçu e Boa Vista. Se o Nova Iguaçu ganhar, dispara, vai para 17 pontos. Agora, se o Boa Vista ganhar, tá com 11, ele vai a 14 e joga o Vasco mais para baixo. E ainda tem Portuguesa enfrentando o Audax, o pior time da competição. Dependendo do resultado, se a Portuguesa ganhar com mais de 3 gols de diferença, ela vai a 13 pontos, empata o número de pontos com o Vasco, empata em número de vitórias, só que ultrapassa o Vasco em saldo de gol, aí o Vasco ainda perde mais uma posição. Então de quinto o Vasco pode cair para sétimo lugar. Então, olha o prejuízo que esse pilantra, que esse ladrão deu pro Vasco. Porque se juntar aos outros jogos, né? Na próxima rodada, na 9ª rodada, o Fluminense pega o Madureira no sábado, dia 17, às 16 horas no Maracanã. Enquanto o Vasco vai no Engenhão no domingo, dia 18, às 16 horas, enfrentar o Botafogo. O Vasco, agora mais do que nunca, precisa da vitória para tentar ganhar em campo. Mas o Vasco para ganhar em campo tá foda, porque, porra, roubando do jeito que estão. E um detalhe, gramado do Maracanã, hein? Consórcio Fluminense e Flamengo. Que vergonha. Um gramado que ficou mais de um mês sem ter jogo e você não tem condição de manter um gramado, ainda quer bater na porra da tecla de que tem condições de cuidar de gramado. Caralho, maluco, vocês são uma vergonha.
Tá vendo o pilantra também chamado governadorzinho de merda do Rio de Janeiro, outro pilantra também. Outro pilantra. Tá certo? Agora, olha só. Passou aqui a raiva, desabafei, falei. Agora uma coisa a gente também tem que levar, tem que tentar me chamando a atenção no Vasco. E não é porque está sendo roubado que a gente não vai falar das coisas que não estão nos preocupando. Você vê na penúltima rodada, na 7ª rodada, o Vasco enfrentou o Audax. O Audax é o pior time do campeonato, com todo respeito. Foram 27 finalizações, com apenas 6 em direção ao gol. O Vasco ganhou por 1-0. Das 27, foram 6 em direção ao gol e só uma com a capacidade de entrar no gol. Olha que aproveitamento horroroso do Vasco em termos de finalizações. E aí me chama a atenção de novo ontem. Ontem foram 11 finalizações, 0 no gol. Ah, Jura, mas ele tem uma bola na trave, aí não conta. Conta como se a bola bateu na trave, é como se tivesse ido para fora. Porque só conta se for na direção do gol, o goleiro defendendo ou entrando. Ah, mas teve 2 gols do Payet, do Veguete anulado. Do Vasco. O do bosta lá do David, né? E o do Veguete. Todos os 2 mal anulados. Beleza. Aí nós teríamos, se a gente for computar esses 2, seriam 13 finalizações com 2 na direção do gol. Cara, é muito pouco, é muito fraco. Isso demonstra o quanto esse time não está treinando finalização. Tá horrível. Então, independente de roubo de juiz, independente de injustiça feita com o Vasco, a gente não pode também fechar o sol. Por isso que às vezes eu falo que eu não gosto muito de falar de arbitragem, porque a gente acaba tampando as falhas de um jogo, né? Mas por isso que muitas vezes eu falo, não gosto de falar muito de erro de arbitragem, porque a gente acaba desviando o foco de algumas coisas que a gente viu de errada no jogo. Só que hoje dá para falar. Além de a gente ter desabafado aqui, alguma coisa, alguém tem que chegar pro Ramon Dias e conversar isso. Tem que mostrar esses números de finalização do Vasco em direção ao gol. Porque tá vergonhoso, tá ridículo, tá feio, tá ruim. Um aproveitamento desse no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, a gente vai estar fodido. A gente precisa melhorar a pontaria. Foram 27 finalizações contra o Audax, sendo apenas 6 no gol. Ontem, se a gente contar os 2 gols roubados, foram 13 finalizações com 2 ao gol. A gente tirando essas, porque o resultado foi 0-0, aí dá 11 finalizações sem nenhuma na direção do gol. Por isso que às vezes eu falo, o erro de arbitragem atrapalha, mas se o seu time for competente e fizer muito gol, jogar para ganhar fazendo gol, uma boa parte da roubalheira do juiz, ela não vai influenciar tanto no resultado. Dessas 11 finalizações, se o Vasco tivesse colocado pelo menos 6 de 50% a 40% na direção do gol e tivesse entrado 1 ou 2, o pênalti roubado, os 3 pênaltis roubados, hoje não estariam sendo feitos, no final da partida não teria feito falta. Os 2 gols anulados, mal anulados, não teriam feito falta. Então por isso que eu falo, gente, é preciso que alguém chame a atenção do Ramon Dias nesse sentido. Esse time está treinando finalização, pontaria, porque tá muito evidente em todos os jogos. Não estou falando só, eu estou falando dos 2 últimos jogos, os mais recentes. Mas se você pegar o histórico de finalizações dos jogos do Vasco, todos eles tá muito abaixo da média. Chega a ser ridículo, chega a ser assustador a pontaria do time do Vasco. Então, falamos aqui disso, mas a gente também não pode esquecer de pontuar isso. E a gente precisa melhorar. E a 777 precisa contratar, porque a gente precisa de atacante, porra.
Que o Veguete não tá conseguindo jogar direito. Por causa do problema dele. O nosso meio campo continua precisando de gente que crie jogada. Imagina se o Payet se machuca ontem. Hã? A gente ia contra o Botafogo, o jogo mais importante desse período agora, a gente ia com o Botafogo sem Medel, sem João Vitor e sem o Payet. Imagina só. Aí pra completar, vamos supor que o 10 milhões de lugar de Veguete volte a sentir. Aí a gente ainda ia ficar sem o Veguete. Ou seja, olha a merda do time que a gente ia botar em campo para enfrentar o Botafogo. Porque a gente não tem reposição. Porque essa pilantra dessa 777 Calote Party não contrata. Fala em porra de carta branca. Carta branca é o caralho. Como é que você dá carta branca pra um diretor e quando ele vem com o jogador ela veta? Carta branca é o caralho, rapaz. E você, Pedrinho, vira homem, caralho. E luta pelo Vasco, porra. Não fica lutando pelo teu bolso, não, caralho. Tu virou presidente pra quê? Só pra lutar pelo teu bolso? Porra. Galera, se inscreva aqui no canal, divulgue nosso canal, tá? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ajude a divulgar o canal, porra, porque o canal aqui é raiz. A gente tá aqui pra lutar pelo Vasco. Aqui a gente não fica fazendo vídeo pra passar mentira pra vocês, não. Pra falar que jogador que vem, que não vem. Mas para isso a gente precisa da ajuda de você, torcedor. Ajuda a divulgar o canal. Tá certo? Pra gente estar aqui batendo. A gente precisa de canal assim, ó, tipo o meu, que fala a verdade, que senta o cacete do Carlinho, do Thiago Fontes. É desse tipo de canal que a gente precisa, porra. Ajuda aí a crescer o canal, vai divulgando, divulga, compartilhe o nosso vídeo, tá certo? É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, hoje eu não vou conseguir fazer live não, tá? Hoje eu vou estar, de repente, talvez com o Gloriano, mas amanhã a gente vai estar com a nossa live no canal, tá certo? 7 horas da noite amanhã, sexta-feira, valeu.